Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos iniciar aqui a nossa aula hoje, falando um pouco sobre as fontes de energia que nós temos distribuídas no mundo, que são várias, não são poucas, né? E vamos iniciar pela principal fonte de energia, que é mais utilizada tanto como fonte de energia primária como secundária, que é o petróleo, né? O petróleo é um recurso natural não renovável. O petróleo é um recurso natural não renovável, e esse nome petróleo quer dizer óleo de pedra. É um hidrocarboneto, combustível fóssil, formado através da decomposição de matéria orgânica, como o resto de árvores antigas há milhares de anos atrás, e também pela decomposição de plâncton no fundo dos oceanos. Quanto a localizar a localidade do petróleo, existem dois tipos: os petróleos onshore e offshore. Onshore é aquele petróleo que está dentro do continente, por isso on está ligado ao continente, onshore. E offshore são os que estão fora do continente, ou seja, encontrados no oceano. E aí, consequentemente, esse do oceano, por estar localizados no oceano, a dificuldade de captação dele é maior do que estar no continente. Logo, a do continente ele está mais escassa do que as que nós temos dentro do oceano. Então, já quanto à qualidade do petróleo, existem dois tipos: o petróleo Brent e o petróleo pesado. O petróleo Brent, meus queridos, é um petróleo refinado naturalmente, ele é formado, datado desde o início do período Jurássico, até os dias de hoje. Logo, ele tem um refino muito grande. A cor dele é uma cor de asa de barata, isso mesmo, asa de barata, é assim mesmo que é citado nas literaturas, no qual aqui no Brasil nós não temos esse tipo de petróleo. E aí é por isso que um dos fatores pelo qual o nosso gasolina também é um pouco mais cara, porque o Brasil tem que importar boa parte do seu petróleo para misturar o seu petróleo e a partir daí fazer o processo de refino. Nós temos o petróleo pesado. O petróleo pesado é um petróleo de péssima qualidade, que se você for fazer o refino apenas do petróleo pesado, que é o que tem no Brasil, ele vai produzir apenas o asfalto. E aí, por conta disso, o Brasil ele tem que comprar petróleo de fora e a partir daí fazer o processo de refino e aí tirar os seus derivados, como benzeno, como parafina, gasolina, óleo diesel, entre outros tipos de produtos. E aí, consequentemente, aumenta o preço do combustível dessa maneira. Então, o Brasil, teve a questão do pré-sal aí. O pré-sal, ele na realidade deixa a desejar, porque o petróleo de pré-sal é um petróleo também de péssima qualidade, e por isso que até hoje não foi retirado nenhum tipo de gota de petróleo daquela região, porque não tem uma quantidade de petróleo boa para a produção de refino. Ali foi apenas um plano meramente eleitoreiro, aquela ali. Pois bem, então o petróleo ele está ficando escasso cada vez mais, Ele surgiu na Pensilvânia no início do século XX. Porém, quando o petróleo surgiu, ele não surgiu como a principal fonte de energia, não surgiu como fonte de energia na realidade. Pasmem vocês, mas a primeira utilização do petróleo foi feito foi utilizado como cicatrizante de ferimentos. As pessoas se viriam e colocavam nos ferimentos e dava certo. Porque como ele é um combustível fóssil, ele é orgânico, ele auxilia no processo de cicatrização também. E aí, consequentemente, ele foi utilizado muito tempo no processo de cicatrização. Até hoje, em alguns medicamentos, se utilizam petróleo também para a fabricação. Então, consequentemente, se tem essa utilização no petróleo, se teve essa utilização no petróleo. E aí, posteriormente, descobriu-se que ele era inflamável.
E como ele é inflamável, era uma importante fonte de condutora de energia, e começaram a utilizar ele na substituição do óleo de baleia. A natureza passou a agradecer um pouco, porque diminuiu a matança das baleias que utilizavam antigamente na Europa para retirar o óleo para a iluminação das ruas, e aí, consequentemente, passaram a utilizar o petróleo como fonte de energia de iluminação das ruas. E aí, consequentemente, diminuiu consideravelmente a matança das baleias naquela região da Europa. E aí, consequentemente, o petróleo passou com o tempo a ser utilizado como fonte de energia. E aí, a partir da utilização do petróleo como fonte de energia, deu-se início aí a chamada segunda revolução industrial, que foi o crescimento da tecnologia. Porque até então as máquinas eram meramente movidas a vapor. Quando surgiu o petróleo, começou a ter um surgimento de novas tecnologias e, consequentemente, essa evolução do processo tecnológico. O petróleo ele está se acabando, porque é um recurso natural não renovável, o consumo é muito grande. Para você ter ideia, os Estados Unidos é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, perde apenas para a Arábia Saudita. Só que os Estados Unidos ele não tem reserva petrolífera. Por que não tem reserva petrolífera? O que é a reserva petrolífera? A reserva petrolífera é aquela que você produz em grande quantidade, e vende o excedente. Esse excedente é chamado reserva petrolífera, como é o caso da Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo. A Arábia Saudita é um país que mais produz petróleo do mundo e possui reservas petrolíferas, que por sua vez acaba vendendo o petróleo para o resto do mundo. Os Estados Unidos é um dos países que compra petróleo da Arábia Saudita, e aí, consequentemente, se tem esse processo de produção de petróleo e venda naquela região. Já os Estados Unidos, como a sociedade é muito grande e consumista por conta do capitalismo, que é imenso, automaticamente não se tem reserva petrolífera, apesar de ser o segundo maior produtor de petróleo do mundo. A sociedade consome muito, que obriga as indústrias, por sua vez, a produzirem cada vez mais e a consumirem cada vez mais petróleo. E aí, consequentemente, se tem esse consumo de petróleo exagerado, que não dá reserva petrolífera nos Estados Unidos. Ele tem que comprar ainda petróleo de outros países do mundo, como os países localizados ali na região do Oriente Médio, que é a área de maior produtividade de petróleo mundial. Aqui na América do Sul, a gente tem a Venezuela de produção de petróleo, porém, devido à questão econômica do país e o socialismo naquela região, pseudo-capitalismo existente na região, que forma-se um socialismo assim, um tanto quanto aparente na Venezuela, houve alguns embargos por parte dos governos capitalistas, que, em contrapartida, a Venezuela também parou de fornecer petróleo para os países capitalistas no mundo. E aí, apesar de tudo, o petróleo na Venezuela é um dos mais baratos que nós temos aqui na América do Sul. Eu tive a oportunidade de ir para lá e com R$1 a gente enchia um tanque de uma van de gasolina que a gente utilizava lá. É muito barato o combustível na Venezuela, E aí, consequentemente, esse petróleo ele é muito barato lá. O petróleo tem um lado negativo, que é a questão da poluição. É um produto que polui muito, porque é um hidrocarboneto e um combustível fóssil, que ao ser queimado, ele acaba se transformando em gás carbônico, e por sua vez, ao se transformar em gás carbônico, ele vai acabar eliminando uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, que vai promover aí o crescimento do efeito estufa, que vai trazer problemas irreversíveis para a natureza. Para essa brincadeira, junta essas cartas aí do chão. Então, o gás carbônico ele é produzido através da queima do combustível fóssil, que é justamente o petróleo, e os países que mais poluem hoje no mundo são os países capitalistas desenvolvidos por consumir demais.
E aí, consequentemente, se tem essa emissão de gases poluentes na atmosfera, como é o caso dos Estados Unidos que eu falei para vocês agora há pouco, por não ter reserva petrolífera devido a esse consumo exagerado, né, petrolífero na região. E aí, consequentemente, se tem essa questão aí de produção muito grande e de consumo também. Né? Então, infelizmente, é dessa forma que acontece o processo de impacto ambiental através da queima do combustível fóssil, né, que é o petróleo. Né? Vamos falar agora de de outra fonte de energia que também é oriunda a partir do petróleo. Durante muito tempo foi um dos mais utilizados no mundo, que é o carvão mineral. Né? O carvão mineral ele é um processo pelo qual as árvores que foram soterradas há milhares de anos se compactam, né, no subsolo, dando origem a uma fonte de energia muito importante, que é o carvão mineral, que durante muito tempo foi utilizado em grande quantidade na Europa. E até hoje alguns países têm como principal fonte de energia o carvão mineral. Alguns países europeus utilizam o carvão mineral como a principal fonte de energia geradora. E no mundo é a segunda principal fonte de energia, que também sua queima, assim como o petróleo, acaba de certa forma poluindo o ambiente, né? Liberando gás carbônico na atmosfera, e que é uma fonte de energia alternativa, que em alguns países não é alternativa, é a fonte de energia principal de grande relevância. O carvão mineral ele não é tão caro quanto o petróleo e produz muito bem energia em alguns países do mundo. A terceira fonte de energia também é oriunda do petróleo, que é o gás natural. O gás natural ele se tem justamente por conta da decomposição dessa matéria orgânica. Essa decomposição na formação do petróleo libera esses gases, que é o gás natural, que por sua vez, de uma certa forma, acaba poluindo o ambiente quando ele é queimado. Só que ele polui bem menos do que o carvão mineral e o petróleo. O gás natural, ele é canalizado, transformado em GNV, que é o gás nacional veicular, mas antes de GNV ele é também chamado de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Esse gás liquefeito de petróleo ele é transformado em GNV, que é utilizado nos automóveis. Além do GNV, também tem o gás butano, que é o que a gente utiliza no nosso dia a dia, no gás de cozinha, para cozinhar nas nossas casas. É uma fonte de energia a terceira mais utilizada no mundo, por ser também utilizada no nosso dia a dia, através do gás de cozinha. Esse gás também ele é não renovável, assim como o petróleo e o carvão mineral. Então, o gás natural ele é utilizado no nosso dia a dia, justamente por conta da utilização do gás de cozinha, do gás que é utilizado também nos automóveis, e aí, consequentemente, acaba de uma certa forma sendo muito utilizado no dia a dia. Uma outra fonte de energia que nós temos no mundo e que é muito utilizado principalmente na Europa é a energia termonuclear, ou simplesmente energia nuclear. Como é produzida a energia nuclear? A energia nuclear é produzida através da fissão do núcleo do urânio. Eu costumo dizer que uma usina nuclear ela é como se fosse um avião. Como assim um avião, professor? Porque um avião é o meio mais seguro do mundo, mas quando ele cai, dependendo da área que ele vai cair, ele vai matar tanto quem está dentro como quem está fora do avião. A mesma coisa é a energia nuclear. A usina nuclear, quando ela está fabricando a energia, ela não polui o ambiente. Só que quando uma usina nuclear explode, ela acaba com um país inteiro, como ocorreu em Chernobyl, como ocorreu em Fukushima também, pela liberação do gás no ambiente, que vai contaminar a sociedade, vai matar gente adoidado, por conta da contaminação das partículas de urânio, que são altamente cancerígenas, e as pessoas acabam morrendo. Se não morrer na hora, morre depois de um certo tempo, por conta das
da questão da radiação, né? E aí temos essa questão aí da da usina nuclear, que ela é um perigo para a natureza. Aí o aluno vê, mas professor, e eu não vejo, às vezes, uma fumaça saindo da chaminé da usina nuclear? Vê. Só que aquela fumaça ali nada mais é do que o quê? Nada mais é do que vapor de água, porque dentro da usina nuclear, para quebrar o núcleo do urânio, é necessário que você tenha um reator nuclear. E esse reator nuclear é muito aquecido quando ele quebra o núcleo do urânio. E aí, consequentemente, quando ele quebra, ele vai aquecer esse reator. E o reator ele tem que ser resfriado constantemente. E aí jogam água gelada no reator e essa água evapora automaticamente e sai pela chaminé, dando origem aí à questão da formação de nuvem, né? O grande problema da usina nuclear no seu funcionamento é justamente a produção do resíduo nuclear, né? O resíduo nuclear é o que sobra após a produção de energia, que até hoje as pessoas não sabem o que é que vão fazer com esse resíduo nuclear. O que é que fazem com eles? Por exemplo, a França, né, que é um dos países do mundo que mais utiliza energia nuclear, eles têm alguns países que foram colonizados por eles na África, que eles colocam esse resíduo nuclear em contêineres e depois revestem o contêiner por chumbo e mandam esses contêineres por esses países que foram colonizados por eles na França para enterrar no solo daquela região, né? Então, como os países são colônias francesas, né, esses países acabam cedendo o território para que a França ele enterre esse lixo nuclear, esse resíduo nuclear, que por sua vez é jogado para longe da França, né? Eles se afastam do resíduo que eles produzem, né? Mas jogam problema para outros países, já que eles acreditam que são donos desse país por ter apenas colonizados. E o grande problema aí da energia nuclear é essa, é a questão do resíduo, né, que se produz. Na realidade, não existe nenhuma fonte de energia totalmente limpa no mundo, né? Não existe nenhuma totalmente limpa no mundo. Você me diz, mas professor, e a energia solar? Se a energia solar, ela é limpa? Não, não totalmente. Dizem que é limpa, mas não é totalmente. Por quê? Porque a energia solar, ela capta a energia do sol através de placas fotovoltaicas. Essas placas fotovoltaicas são compostas de lítio e, consequentemente, elas captam essa energia durante um período médio de 25 anos. Depois de 25 anos, também não se sabe o que pode fazer com essa energia, essa placa de lítio, essa placa fotovoltaica. E aí, o que eles estão fazendo? Estão, de uma certa forma, enterrando essas placas fotovoltaicas no solo, o que vai contaminar também lençóis freáticos e causar problemas ambientais futuros. E aí, por isso que ela não é totalmente limpa. Aí você me diz, sim, professor, é a energia eólica, ela polui o ambiente? O grande problema da energia eólica é que ela acaba interferindo com a vida das aves migratórias, já que elas ficam na correntes de ar, né? E algumas aves migratórias, quando vão passar por essas correntes de ar, acabam se chocando com as pás das turbinas eólicas, porque a energia eólica é aquela que é produzida através do vento, né, que gira aquelas pás gigantes, né, que produz a energia, né, que é consumida no dia a dia, que hoje já está sendo uma fonte de energia alternativa, né, que nós temos no planeta, a energia eólica. E a energia solar é uma energia também que está se popularizando cada vez mais, as pessoas já estão colocando no teto das suas casas placas fotovoltaicas, que era captação de energia hoje no Brasil, né? Já está se popularizando, né? Com hoje R$ 15.000 você já pode implantar na sua casa uma usina de energia solar, né? E aí não se preocupa mais com a conta da CELP, né? Que, diga-se de passagem, está um absurdo, vindo muito alta, né? Hoje para pagar uma conta de energia está para se lascar, então o cara que está, né? Já agora a gente vai falar da nossa principal fonte de energia no Brasil, que é a energia hidrelétrica. O Brasil hoje é o principal país do mundo em termos de produção de energia hidrelétrica, já por conta também da nossa quantidade de rios existentes na nossa região. A gente tem rios muito caudalosos, mas com grande potencial de energia.
rios de planaltos, o que isso potencializa ainda mais a nossa produção energética. Né? Os principais rios de produção de energia no Brasil, o principal é o Rio Paraná, onde nós temos a usina de Itaipu, não é? Que produz energia não só para o Brasil, é uma usina hidrelétrica binacional, que foi no acordo do governo de Juscelino Kubitschek entre Brasil e Paraguai, que acabou se construindo essa hidrelétrica, ao qual acaba se produzindo energia tanto para o Brasil como para o Paraguai. Por isso é denominada como uma usina binacional. Hoje o Brasil, além da usina de Itaipu, né, apresenta-se com uma grande quantidade de usinas hidrelétricas, né, a Itaipu a principal. Temos também a usina de Tucuruí, que fica no rio, entre os rios Tocantins e Araguaia, que foi construído também, terminou a construção em 1983, fazendo a junção dos dois rios, o rio Tocantins e Araguaia, sendo o maior totalmente brasileiro, só que ele é artificial, né, onde essa energia ela é fornecida não só para a região centro-oeste, como também para a região norte do Brasil, né? E é um de grandes potenciais energéticos brasileiros, a usina de Tucuruí. Além disso, também tem um complexo da Chesf, de grande importância para o Nordeste nordestino. Chesf é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, ao qual no médio curso do rio se tem uma grande concentração de usinas hidrelétricas, como a usina de Tucuruí, de Sobradinho, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso, 1, 2, 3 e 4, e a de... Poxa, me esqueci o nome da outra. São várias usinas, além disso tem outras menores, como a de Delmiro Gouveia, a usina de Luiz Gonzaga, né? São várias usinas que têm ali um complexo de acesso, o que nos rende uma produção de energia para o Nordeste brasileiro, também para a parte do Sudeste do Brasil. É muito importante essa fonte de energia, que também é poluidora. Por que poluidora? Porque quando você vai construir uma usina hidrelétrica, você precisa inundar uma vasta área de floresta, né, nativa. Consequentemente, você vai provocar um grande impacto ambiental, porque vai destruir animais daquela região. Você vai acabar promovendo também a retirada de populações ribeirinhas próximas aos rios, principalmente populações indígenas, e tudo isso, de uma certa forma, acaba causando impactos ambientais à natureza. Não é? Então, gente, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vocês. Um abraço e até a próxima.